começou a me gerar problema de insônia, porque eu deitava super ansiosa. Eu comecei a ter, assim, retenção de líquido, dor nas pernas, coisas que realmente estavam mexendo na minha saúde, sabe? Digo assim, quando a Mo avisou 6 meses antes que ela ia, né, que aquele sonho do mundo corporativo não era mais para ela, que ela realmente ia seguir por outro caminho, isso te afetou de alguma maneira no sentido assim, putz, eu poderia fazer isso também ou não? Aquela situação me parou, de forma que eu não conseguia nem tentar recomeçar. Monique, frustrada. Rodrigo, frustrado também. Como foi isso para vocês dois aí, tipo, em conjunto? Vocês sentiram medo? Vocês conversavam sobre o quê? O que rolava de sentimento mesmo? Ao mesmo tempo que foi horrível os dois estarem nesse momento instável juntos, foi um momento de identificação. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Quem Me Dera tá um pouco diferente. A gente vai entrevistar o casal, a Monique e o Rodrigo. E o que rolou entre eles é que um acabou incentivando o outro a fazer uma transição de carreira. E aqui hoje a gente vai contar aqui um pouco como foi a jornada de cada um deles, como eles se apoiaram até os dias de hoje, e a gente promete que deu tudo certo, tanto no relacionamento quanto na profissão atual deles. Mo, Digo, sejam super bem-vindos ao Quem Me Dera. E aí, pessoal, é um prazer nosso estar aí participando do canal. A gente já era muito fã do canal e agora, ser entrevistado vai ser uma honra. Sim, estamos muito animados. Tomara que a gente inspire as pessoas. Sim, com certeza, para fazer uma jornada parecida. Oiê, gente, obrigada por aceitarem estar aqui no Quem Me Dera. Eu já estou amando esse Quem Me Dera de casal. É verdade, né? O primeiro casal aí Que honra! ao mesmo tempo. Primeiro casal. Bom, então, para a gente começar a nossa entrevista, a gente quer saber quem é a Monique hoje em uma frase e quem é o Rodrigo hoje em uma frase. Putz, ferrou, não tinha pensado em uma frase. Em uma frase... Essa pergunta é muito, muito difícil, me definir em uma frase, mas eu acho que hoje eu sou uma pessoa em transformação e uma pessoa que já percebeu, ainda bem, porque tem muita vida pela frente, que a felicidade não está no destino final, mas está em toda a caminhada. E eu valorizo muito, muito isso todos os dias. Putz, em uma frase, eu acho que eu sou um eterno sonhador, assim, porque eu sempre... Mas não que eu nunca estou satisfeito, pelo contrário, eu vivo o presente, curtindo o presente, mas sempre sonhando, tipo, Nossa, algo mais, assim. Eu nunca estou satisfeito com o hoje. E aí, pra gente contar um pouco, dessa vez, na introdução eu não dei nenhum spoiler do que vocês fazem hoje, do que vocês fizeram antes, só contei aqui que vocês se apoiaram, né, numa transição aí dos dois de carreira. Então, conta um pouco pra gente e pra todo mundo que tá assistindo entender o que cada um de vocês fazia antes de vocês mudarem de carreira. Eu trabalhava na indústria farmacêutica. Na verdade, eu trabalhava na Johnson & Johnson, né, que tem mais de um braço de segmento. Trabalhava no departamento de marketing e hoje eu sou empreendedora. Show. E você, Diga? Eu também trabalhava no mercado farmacêutico, na parte de marketing, num braço da Novartis, e hoje eu sou dono de tabacaria. Bom, gente, então vamos começar a falar de mudança, mas aí vamos quebrar por partes. Mo, primeiro você. Como você começou a perceber que você não estava mais feliz ali naquele momento de indústria farmacêutica? Conta um pouco pra gente o começo aí da sua história. Eu sou administradora de formação, eu fiz faculdade de ADM na SPM, e meu sonho era entrar na Johnson. Meu sonho, assim, eu sempre pensei em fazer uma carreira corporativa. Eu tinha tudo estruturado, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito sistemática. Então, eu falava, não, com 27 anos eu quero ser gerente de marca. Eu tinha até a marca que eu queria gerenciar, assim, altos planos. E eu consegui passar no processo de estágio, no processo seletivo de estágio da Johnson. E, nossa, foi uma super realização. Eu fiquei mega feliz.
e fiquei no total 3 anos. Dentro desses 3 anos, não demorou muito para eu perceber que não era exatamente aquilo que eu imaginava. Porque, na verdade, eu acho que quando a gente escolhe né, a gente idealiza uma carreira, a gente sabe muito pouco de como é o dia a dia, de como é a rotina, enfim, essa pessoa, ela fica metade do dia em reuniões, ou ela fica no computador, ou ela tá no campo. Eu acho que isso tudo é muito pouco acessível, né, quando você é um estudante. Então, eu comecei a entrar em contato com a rotina de marketing. Eu gostava muito da empresa, eu não tinha problemas com a liderança ou com, enfim, né, com algo que me deixasse insatisfeita, mas eu não conseguia me projetar lá dentro no longo prazo. Isso foi o que pegou muito para mim. Então, por exemplo, quando eu me imaginava nos 5, 10 anos seguintes, eu não queria ter aquela rotina, sabe? Eu não queria... Era uma rotina muito, muito intensa de trabalho, assim como qualquer outra carreira executiva, né? Começou a me gerar problema de insônia, porque eu deitava super ansiosa. Eu comecei a ter, assim, retenção de líquido, dor nas pernas, coisas que realmente estavam mexendo na minha saúde, sabe? E claro que isso não foi nos 6 primeiros meses, isso foi mais pro final, mas começou a me incomodar e eu comecei a me questionar se era realmente aquilo que eu queria para o meu futuro. E se aquela era a única opção. É o sonho de consumo do estudante, né, de marketing, de ADM. Então, eu atingi aquilo logo no começo e eu percebi que não era nada daquilo que eu queria para mim no futuro. Então, eu comecei a pensar o que eu tinha que fazer para construir um caminho diferente. Bom, e aí, nesse processo, você começou a ver que não era aquilo que você queria. Como que você foi chegando perto de pedir demissão? Como que foi esse processo? Qual foi o momento do clique? Como eu já tinha identificado que eu não queria construir um médio e longo prazo dentro da empresa, eu comecei a ficar antenada nas oportunidades, né? Porque eu acho que é isso, é um encontro de várias coisas, da oportunidade, da intenção, né? Do preparo. Então, eu tentei absorver o máximo possível da experiência das pessoas, né? Inclusive a Isa eu conheci lá dentro. Então, o clique, eu diria que foi quando a minha mãe, ela estava procurando, minha mãe é esteticista, ela estava procurando um ponto para abrir uma clínica de estética, e aí, coincidentemente, uma conhecida estava passando esse ponto que a gente foi conhecer juntas. E aí eu comecei a conversar com ela, comecei a apoiá-la na construção do plano de marketing da clínica, que depois foi um salão de beleza, na verdade. E aquilo começou a me entusiasmar muito, assim, de criar marca, né? Enfim, de fazer toda essa construção pré-inauguração do espaço. E aí, é engraçado falar a decisão mesmo, como foi feita. Eu estava tipo em, sei lá, novembro, e eu queria muito fazer uma viagem de final de ano, né? E empresa tem aquele lance que você tem que avisar com antecedência, e se um tira férias, o outro não pode tirar, tem essa burocracia que me incomodava muito, assim. Eu queria muito uma rotina mais fluida. Essa era uma das minhas queixas, né? E aí, eu lembro que eu fui pedir as férias no final de ano e eu não podia tirar, eu não podia pedir, na verdade, porque eu ia fazer uma viagem em julho do ano seguinte, uma viagem grande de 25 dias, e eu não podia tirar 25 ali e 5, não pode quebrar dessa forma. E aí eu fui e falei, quer saber? Então, já sei como eu vou me prender nessa decisão para que eu não mude mais de ideia. Eu vou pedir as férias, vou tirar as férias no final de ano e eu peço as contas, tipo, um mês antes da minha viagem para cumprir o aviso prévio e tal, em junho do ano seguinte. Ou seja, eu tomei essa decisão 6 meses antes, eu fiquei segurando, assim, super ansiosa e arquitetando tudo, mas foi bom para me organizar. Amor, surreal, surreal. 6 meses antes você ter já, né, tipo, certeza e saber que 6 meses depois você estaria fora da empresa, mas que você teria que ficar esse tempo todo lá esperando até o dia de fato pedir a demissão. Como foi para você viver ali diariamente, né, aquela rotina e sabendo que, assim, os 6 meses, né, 6 meses é metade de um ano, é tempo pra caramba, então que você ainda teria muito chão ainda pela frente para de verdade sair de lá. Nossa, foi um mix de sensações, porque, assim,
é claro que você dá uma desinvestida naquilo que você está fazendo, né? Porque você já tem um plano muito grande que você começa a investir, você começa a investir emoção naquilo, né? Você começa a se preparar para aquilo, então você acaba tirando um pouco o pé do acelerador. Mas eu tentei fazer com que isso fosse bem sutil, até para ser justa com as pessoas que eu estava trabalhando, né? Porque, assim, 6 meses, como você disse, é muito tempo. Então, eu não poderia, assim, né, apertar, né, o botãozinho, tipo, não estou mais aqui. 6 meses é muito tempo, eu poderia até ser demitida antes, por exemplo, né? Uhum. E eu não queria provocar isso, eu queria sair com as portas abertas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu estava, assim, tentando equilibrar as coisas, estava muito ansiosa para esse momento. Eu estava trabalhando à noite, inclusive. Eu chegava no trabalho, eu trabalhava à noite para o salão, porque ele acabou abrindo 8 meses, mais ou menos, antes de eu realmente sair da empresa. Então, eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E, assim, o único ponto negativo desses 6 meses, se eu fosse elencar um ponto negativo, seria o fato de que foram meses de muita idealização, sabe? Porque como eu tive muito tempo para pensar em algo que, na verdade, já até existia, já funcionava, porque eu não estava criando algo do zero, eu já tinha criado junto com a minha mãe esse tempo inteiro. Uhum. Então, eu fiquei muito, assim, sonhando, sabe? Ai, nossa, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Ai, vai ter a rotina que eu quiser, eu vou... Então, assim, isso é um pouco perigoso, sabe? Depois Uma eu tive que trabalhar expectativa enorme, você chegou, 6 né? meses construindo expectativa, né? Então, acaba sendo um pouco perigoso essa idealização excessiva. Digo assim, quando a Mo avisou 6 meses antes que ela ia, né, que aquele sonho do mundo corporativo não era mais para ela, que ela realmente ia seguir por outro caminho, isso te afetou de alguma maneira no sentido assim, putz, eu poderia fazer isso também ou não? Nesse momento você nem imaginava que você também poderia fazer uma transição de carreira? Nossa, é uma boa pergunta, assim, mas acho que sim. Talvez inconsciente, mas sim, porque depois desse momento eu comecei a ficar dividido, né? Ficar pensando o que eu poderia fazer se eu não estivesse fazendo o que eu estava fazendo. É que eu estava num ritmo de trabalho tão intenso que talvez conscientemente não aconteceu, entendeu? Eu não tive essa reflexão, mas o inconsciente sim. Bom, agora para a gente entender aí o seu lado, né? Como que foi esse processo de você estar na empresa e tudo mais, até o momento que você falou, opa, vou pedir demissão também. Bom, eu também, assim como a Mo, comecei eu trabalhava na Novartis, né, que também é farmacêutica. Nisso tudo, né, desde estagiário até analista pleno, acho que foi um período assim de 2 anos e meio, né? E aí que tá, eu achava que eu gostava do que eu estava fazendo, né? Mas porque o ritmo de trabalho era tão intenso e foi ficando cada vez mais intenso conforme eu fui sendo promovido e pegando outros produtos, que acabou me cegando, assim, né? Tipo, eu trabalhava muito, né? Tipo, umas 10, 12 horas por dia, às vezes. Ainda quando tinha congresso, era mais que isso. E é aquele negócio, né? Tipo, a empresa, ela te dá a viagem, você vai em restaurante, você janta em um lugar legal, então você fica meio hipnotizado ali. Então, eu achava... E as pessoas, acho que as pessoas elogiando você, nossa, você viu como o Rodrigo tá bem lá, foi promovido, agora tá viajando, não sei o quê. Então, isso aí foi me hipnotizando e eu acabava que, no final do dia, eu deitava no travesseiro e falava, pô, acho que é isso mesmo. E, na verdade, não era, né? E a gente fez essa viagem, né? Eu era já analista pleno quando a gente fez a viagem da Europa. Tipo, puta, meu, viagem dos sonhos ali, né? A viagem que eu me demiti para fazer, tá? E só tinha eu, a gente viajamos, conhecemos 6 países, né? Ficamos 27 dias, né? Então, foi absurdo, gente. E também pedi a mãe em casamento, cara, na Grécia. Então, puta, meu, a gente tava no pico da felicidade. Bom, então, assim, a Mo, então, estava demitida já, indo trabalhar no salão com a mãe dela, e o Rô aproveitando a vida, pedido em casamento, arrasando na Europa. O que aconteceu quando vocês voltaram de viagem? A Mo já estava perguntar para saber como que foi a vida no salão, mas e aí você, Rô, como que foi esse momento de demissão? Então, junto a isso, né, depois que eu pedi ela em casamento, meu, tem o casamento, né, a festa e tudo para pagar. Então, vocês imaginem, ela já tinha pedido demissão, tal, começou, e eu era, como é que se fala? A segurança ali, não a segurança, O garantido. o garantido, entendeu? Beleza. Aí eu voltei, quando eu voltei dessa viagem de 28 dias aí, como eu tinha dito para vocês, o meu ritmo de trabalho era muito intenso. Eu respondia para 3 gerentes de produto
então, tipo, era muito pesado. E quando eu voltei, eu juro por Deus, eu abri a caixa de e-mail, não esqueço. Tinha, sei lá, uns 1.300 e-mails não lidos. E um chefe meu tinha uma reunião das 9 às 11, o outro das 11 à 1 e o outro das 3 às 5, comigo, né? E nessas reuniões, eu descobri, e eu era muito perfeccionista, acho que faltou falar isso, tipo, em toda essa minha trajetória na Novartis, eu era muito, tipo, nada podia dar errado, se um evento tinha uma pessoa a mais, eu já ficava super pressionado, né? Tipo, não gostava de errar. E nessas reuniões, gente, foi só prato, não é nem que o prato caiu o armário inteiro da louça. Tudo que podia dar errado, deu. Então foi, tipo, tragédia. E, meu, simplesmente voltei para casa em choque, assim, em estado de choque mesmo. E no outro dia, aí fechei meu computador, fui embora, e no outro dia eu cheguei na empresa, gente, sem exagero nenhum, eu não conseguia nem abrir a tela do computador, tipo, me deu pane geral. Aí eu até fui no banheiro, liguei para a mãe e falei, mano, amor, eu não tô conseguindo nem digitar um e-mail, não tô conseguindo redigir um e-mail. Aí, meu, para vocês terem ideia como foi sério, eu fui embora de novo para casa. Isso era eu cheguei na empresa às 7h30 da manhã, 9 horas eu fui embora. Nossa. E aí, para explicar para os meus chefes, falei, para os meus chefes, gente, não estou conseguindo trabalhar, realmente me deu burnout, né? Aí que eu fui pesquisar o que tinha acontecido comigo. Deu um bug geral no sistema. Aquela situação me parou, de forma que eu não conseguia nem tentar recomeçar. Aí chamei meus chefes, expliquei o que tinha acontecido, e eu tava branco, assim, tremendo. Eles viram que não era um exagero meu, né? Não era, tipo, frescura, assim. Eu realmente adoeci, fiquei, tipo, ansioso, sabe? Em nenhum momento você, tipo, voltou para casa e falou, não, meu, calma aí, tipo, estou em pânico, mas amanhã eu dou conta, sei lá, vou tentar sair dessa situação. Bom, então, na verdade, assim, eu voltei para casa, né, no outro dia, tipo, e comecei a refletir, né, meu, refletir por que tinha acontecido isso comigo, e eu me dei conta que, meu, eu realmente estava super sobrecarregado, mas num nível desumano, assim, né, até então eu estava conseguindo dar conta de tudo, mas eu vi que não dava mais, meu, que eu só estava, tipo, que uma hora isso ia acontecer mesmo, entendeu? Uhum. Então, até fui na psicóloga no mesmo dia, conversei com ela, tal, e ela me ajudou, isso meio que me esclareceu mesmo. E eu vi que, meu, olha o estado que eu fiquei, não, eu não quero essa vida para mim, né? Pô, se aconteceu como analista, poderia acontecer como gerente, como diretor, então é melhor eu dar um basta agora, né? Em nenhum momento, acho que também muito apoiado pela Mona, que estava aí já querendo migrar pro fato de abrir um negócio, mas em nenhum momento você falou, quem sabe numa outra empresa eu não fique tão sobrecarregado, talvez tenha sido essa, talvez tenha sido a posição, que eu estou cobrindo várias vagas, vários produtos, se eu for para um outro lugar, talvez seja diferente. Não rolou isso. Não rolou, porque assim, eu também refleti exatamente isso, Isa, que você perguntou, putz, será que era o departamento, será que eram os chefes, será que era a empresa? E não, assim, de fato foi um estopim, isso tudo acontecer, mas eu descobri, me peguei para refletir que eu não gostava daquela rotina, que, meu, num dia se eu estava triste, eu não poderia estar triste, eu tinha que fingir que eu estava bem, entendeu? Então, essa plasticidade, assim, essa inflexibilidade não era que não era o que estava me fazendo feliz, entendeu? Sim. Então eu falei, não, Sempre empresa bem. no more. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu sabia que aquilo não ia ser mais. Assim. Ô, Mo, e aí, quando você olhou a sua garantia tá quebrada. O que aconteceu? Como você se sentiu? Você apoiou? Você fez ele repensar? Como foi sua reação aí nessa história? Olha, para uma pessoa sistemática, não foi fácil, assim. Eu tomei um baita susto. Eu não imaginava, né, que isso fosse acontecer. Até imaginava que aconteceria um dia, porque ele já tinha algumas queixas, né? Eu já tinha percebido que não era tanto o perfil dele. Mas eu não achei que aconteceria tão rápido e num momento que a gente precisava, enfim, que a gente precisava desse porto seguro que é a CLT, sabe? Sim. Uhum. E então, assim, eu fiquei assustada. Eu, inclusive, assim, fiz algumas perguntas para ele. Amor, você tem certeza? Será que não é o seu escopo? Será que não é o seu cargo? Eu acho que você tem que dividir com os seus chefes o que você estava passando. Você Sim. O tempo inteiro deixou de sinalizar. Só que aí, conversando com ele, eu percebi que era, assim, uma limitação de saúde mesmo, sabe? Não era... Foi burnout total. Sim. Ele estava paralisado, Sim, impedido de continuar. Então, naquele momento, eu percebi que a gente tinha que
priorizar a saúde, se unir, e eu tinha certeza que, independente de qualquer coisa, ele ia ter sucesso, porque ele é muito dedicado, ele coloca muito amor, muito esforço no que ele faz. Então, eu sabia que ia dar certo, assim. Eu falei, gente, agora a gente vai ter que dar um passo para trás para daqui a pouco dar 2 para frente. A gente vai fazer isso juntos. E que bom que a gente tem muito tempo para isso, sabe? Se for preciso, a gente já o casamento um pouco mais para frente. A gente não tinha data exata ainda para casar. Ele tinha me pedido em casamento e a gente tinha planos de casar nos próximos 2 anos, mas isso era flexível, sabe? Então, naquele momento, eu pensei, a gente vai adiar e a gente não vai deixar nossa felicidade para o segundo plano. Mo, então assim, continuando a história, vocês dois aí então demitidos, como que foi essa vida aí pós-viagem, né? No salão com a sua mãe? Atendeu as expectativas que você estava esperando? Um julho fatídico, né? Venhamos e convenhamos. Nossa. Olha, eu acho que a gente voltou, tipo, no domingo, na segunda-feira. Segunda-feira não, porque o salão é de segunda. Na terça, eu já estava lá, assim, mega animada, com o meu caderninho, com uma postura super de executiva, né? Tipo assim, coloquei salto, achando que eu ia conseguir trabalhar de salto no salão. E comecei, né? Como já estava rodando há uns 8 meses, eu já entrei num processo de transformação, assim, eu queria colocar a minha cara lá, minha mãe, ela me deu toda a liberdade do mundo para gerenciar, e foi assim, gente, não tem palavras, assim, foi uma quebra de expectativa imensa, não posso mentir, assim, eu me frustrei muito, 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 muito nos primeiros meses, porque eu tinha idealizado uma rotina que não existia, sabe? E eu tive que, assim, mês a mês, ressignificar o trabalho. Porque a visão que eu tinha de trabalho, que é a visão que, na verdade, muita gente tem de trabalho, assim, para mim, trabalhar era acordar muito cedo, parar de trabalhar depois das 7, no máximo às 8, tá sempre arrumada e no final de semana descansar. E quando você se torna dono do seu próprio negócio, e eu sempre tive visão de dona, assim, eu nunca me senti, eu tô tocando o negócio da minha mãe, sempre foi muito nosso. Então, eu sentia, assim, uma cobrança imensa, uma autocobrança de fazer aquilo dar certo. Uhum. Então, eu não descansava, assim, a pressão emocional, ela é muito, muito maior, na verdade, a pressão que o empresário tem do que o que você sente dentro da empresa. Só que, aos poucos eu fui percebendo que isso é normal, que, na verdade, não tem o caminho mais fácil, tem o caminho que te realiza mais. Com né? menos pressão, né? Exato. Exatamente, porque as pressões são diferentes. Não tem mais ou menos, são diferentes. Ali você tem a pressão, todo dia você tem que acordar e você tem que fazer aquilo dar certo, porque senão você vai ter que fechar, né? Não tem ninguém que faça por você, não tem. Por mais que seja uma equipe que tenham funcionários, você dá a voz do negócio. Então, existe ali uma demanda de energia, de vontade, que ela é integral, ela é 100% do tempo. Só que não foi isso que me frustrou, porque isso é a parte que eu fui entendendo aos poucos, que era simplesmente diferente, não pior, e que hoje eu vejo que eu gosto muito. Eu acho que isso é, inclusive, que brilha meu olho do empreendedorismo. É essa vontade, essa sensação de que eu sou dona do meu próprio destino e que eu faço acontecer. Eu gosto disso. Só que, enfim, eu percebi que eu não tinha nada a ver com comércio, assim, com essa coisa do atendimento. Eu gerenciei um perfil de funcionário muito diferente do perfil que eu estava acostumada a lidar dentro da empresa. E eu percebi que não era aquilo, assim. Eu fui cheia de esperança, né? De que seria... Ai, nossa, eu ia viver com um cabelo lindo e fazendo drenagem. Porque, gente, que mulher que não quer ter um salão de beleza? Fala sério, será que só eu que idealizava isso? Eu acho que muita gente idealiza isso. Só que é quase oposto àquilo que eu idealizei, porque é uma correria. E aí eu realmente entrei em contato com o que é a rotina de dona de um salão. E eu percebi que, de novo, não era aquilo que eu queria. Nessa hora, você se arrependeu de algo? Você pensou, nossa, deveria ter ficado na empresa? O que você sentiu? Olha, eu até pensei, eu me assim, eu não digo que eu me arrependi, porque eu acho que
como eu disse, né? Foram 6 meses construindo esse momento. Então, eu já tinha ali elencado várias coisas que não me satisfaziam dentro da empresa, assim. Eu estava muito arquitetada para aquilo, sabe? Até para me preparar emocionalmente para esse momento. Então, eu não senti vontade de voltar, tanto é que eu nem mandei currículo, não fiz essa passagem. Mas é claro que eu fiquei pensando, putz, quanto eu estaria ganhando, sabe? Você começa a fazer conta, tipo, quanto eu estaria ganhando? Será que eu já teria sido promovida? Eu acho que já teria sido promovida. Então, passa uma coisa ou outra na cabeça, mas eu acho que em momento algum eu me arrependi. E aí, Mo, você acha que isso foi um pouco porque você não olhou para dentro, assim, você viu o salão e viu a oportunidade com a sua mãe como uma válvula de escape do mundo corporativo, ao invés de olhar para dentro e ver o que você queria como rotina, entender como seria, né, ter um negócio, olhar para dentro mesmo e ver se você queria aquilo que você estava se propondo, né? Total, foi exatamente isso. Eu vi uma oportunidade passando perto de mim, e aí eu peguei e falei, é isso. Só que eu não peguei e falei, é isso. Eu fiquei 6 meses falando que era isso, né? 6 meses idealizando uma coisa na minha cabeça, e por isso eu acho que eu me frustrei tanto. Eu deveria ter entrado mais em contato com a realidade, né, do que com o simples plano. Eu acho que eu poderia, por exemplo, ter conversado mais com pessoas que já eram donas de salão, para entender mais a rotina, porque isso é a realidade, né? Não é só... É porque, sei lá, como administradora, eu fiquei muito no mundo do plano ali, sabe? De construir. E essa parte realmente foi redonda. A gente construiu uma marca, foi bem legal. Só que eu acho que faltou o corpo a corpo do dia a dia. Digo, então entendemos que você teve um burnout, deu aí 2, 3 dias, você falou, beleza, tô fora dessa empresa. O que aconteceu depois disso? Certo. Aí depois disso, gente, é assustador. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida, né? Bom, aí depois que eu me recuperei, né, comecei a fazer psicólogo, que eu nunca tinha feito até então, super recomendo para todo mundo, foi muito bom. Eu comecei a trabalhar com meu pai tem uma imobiliária, né, junto com os irmãos dele, e realmente, assim, era um lugar que eu tinha espaço, conseguia contribuir, mas, de novo, não era o que eu queria, assim, né, eu sabia, eu queria construir algo meu, assim, não queria, mesmo que lá tem espaço, tudo, eu queria conquistar algo que fosse meu. Então, fiquei aí uns 4, 5 meses, assim, trabalhando com meu pai. Em paralelo a isso, tipo, pensando o que eu poderia abrir, né? Eu sempre tive vontade de ter um negócio. E aí começou a, tipo, me abrir espaço, assim, para o que poderia ser. Bom, Monique frustrada nesses primeiros meses, aí 4 meses de salão. Rodrigo frustrado também, porque estava ali, né, trabalhando na imobiliária do pai dele, vendo que não queria muito aquilo, mas também tentando buscar aí alguma coisa para fazer. Como foi isso para vocês dois aí, tipo, em conjunto? Vocês sentiram medo? Vocês conversavam sobre o quê? O que rolava de sentimento mesmo? Nossa, você tá falando, veio um filme na minha cabeça, veio um filme na minha cabeça. Nossa, foi muito difícil, assim. Nossa, é até difícil falar em palavras. Não, assim. eu acho que muito... nem sei se existe essa palavra, mas desnorte, sabe? Quando você se sente perdido, você fala, você não consegue achar um horizonte. Você olha assim para os lados e fala, puta, mas isso daí eu já vi que eu não quero, mas isso não... Tipo, a gente tava tão perdido, desnorteado, assim, a palavra, sabe? Essa é a sensação. Sim, e a gente... E é engraçado, né? Que isso, assim, toma conta. O casal fica monotemático. Então, assim... A gente nem falava sobre o casamento. Tipo assim, ele me pediu em casamento nesses 4 meses que eu tava mega insatisfeita e ele tinha pedido as contas. A gente simplesmente deixou em stand-by o projeto de casamento. A gente parou de falar disso. E a gente, tipo, se encontrava e a gente já queria falar sobre o momento que a gente estava passando profissional. Porque tava exigindo muito da gente. Então, a gente, tipo... Estava junto, a gente estava planejando o que a gente poderia fazer, a gente estava se consolando. Eu acho que foi um momento que, ao mesmo tempo que foi horrível os dois estarem nesse momento instável juntos, foi um momento de identificação, porque eu olhava pro Digo e eu sempre admirei muito ele, assim, ele sempre foi uma inspiração para mim. E eu falava, caramba, ele também está nesse momento, então
eu não sou a pior pessoa do mundo, assim, tudo bem eu estar nesse momento. A gente aprendeu a se permitir, né, meu? Faz parte do jogo ali, você tá nesse momento de desnorte, assim. Estando dentro de empresa ou não, estando empregado ou não, tudo bem você se pegar assim, entendeu? Uhum. Não, e quantas pessoas não se sentem desnorteadas e perdidas trabalhando dentro do mundo corporativo? Exatamente. E é muito o que você falou, Digo, é o que as pessoas acham do nosso trabalho, da nossa função naquela empresa. Tipo, as outras pessoas acham, nossa, o Digo tá bem, o Digo faz viagem, nossa, no trabalho dos sonhos. Mas, assim, mal sabem eles que a gente tá numa situação ali de desconforto, né? Perdido E você mesmo. sabe que, assim, eu lembro que o Digo não é tanto de se importar com o que as pessoas pensam, assim, eu acho que eu sou mais grilada com essas coisas, infelizmente, porque eu acho isso péssimo, assim. Mas eu tinha medo das pessoas perguntarem sobre o casamento, porque eu falava assim, gente, o que as pessoas estão achando? Tipo, ele me pediu um casamento, então, na teoria, a gente vai casar, só que os dois, os dois se demitiram, e a gente não pode falar para a pessoa, tipo, eu gostaria de falar que eu tô mega feliz, que o salão tava indo super bem e que ele tá com plano, só que, tipo, nada disso estava acontecendo. Querendo ou não, em algum 2 meses, a gente estava assim, sem resposta do que seria o que viria pela frente. Então, eu ficava insegura do que as pessoas iam falar ou pensar, assim, foi bem chato. Mas passou, né? Hoje Sim, sabemos que passou. Sim, com certeza. Nossa, aí veio muita coisa boa. Bom, gente, chegou a hora dos humilhados serem exaltados nesse canal, né? Então, Mo, conta pra gente como foi aí a virada da chave, né? Você tava lá, frustrada, infeliz. Como você chegou onde você tá hoje, né? Como você começou a se identificar com o que você tá fazendo agora? Bom, foram passando os meses, né? E eu ali mega insatisfeita, mas assim, eu nunca parei, sabe? Eu sempre quis entender o que estava acontecendo. Sempre fiz processo de análise, né? Conversava muito com as pessoas, assim, não tinha vergonha de falar que eu não estava feliz. Até mesmo para receber alguma ajuda, para as pessoas me orientarem de como eu poderia transformar aquilo. E aí, acho que passaram uns 8, 9 meses, assim, foi o tempo total que eu fiquei ali. E eu comecei a perceber o que eu gostava dali. Porque, assim, não é que eu estava insatisfeita com tudo. O que da minha rotina dentro do salão de beleza brilhava meu olho, o que me gerava identificação. E eu percebi que era a propaganda, era o marketing, era conseguir atrair, captar clientes, exatamente, captar novos clientes ou aumentar a frequência, né, de ida do cliente que já era do salão. E eu falei, caramba, então se eu gosto de fazer isso, e eu recebia feedbacks positivos, sabe? Eu atendia diversos clientes que falavam, eu vi por causa da promoção, eu vi o post que você fez na rede social, e então eu comecei a perceber que eu era boa naquilo, que as pessoas estavam me reconhecendo e que eu gostava de fazer aquilo. E que era parecido com o que eu fazia dentro da Johnson. Então eu falei, caramba, então talvez seja isso que eu gosto das duas coisas e que eu tenho que trazer para uma rotina que também me agrada. Uhum. E aí, então, teve essa concepção, né? Teve esse entendimento de que era isso que eu queria. E sempre foi relacionada à área da saúde, assim, área da saúde, estética, beleza. Isso sempre foi o que eu fiz dentro da Johnson e no salão de beleza. Então, eu falei, caramba, esse é o segmento que eu tenho mais afinidade. Então, aí surgiu uma oportunidade, né? Eu falo, sempre as oportunidades. Tem que estar preparado, tem que saber o que você quer, mas a oportunidade, ela passa ali, você tem que captar. Tem que perceber também, né? Tem que perceber, é verdade. Exato. Eu já estava com as anterinhas, tipo, meu Deus, quero sair daqui, o que eu faço? Né? Não dá para sair por nada. E aí, uma das nossas clientes, que era dermatologista, ela falou, olha, eu tenho uma clínica e eu estou precisando captar novos clientes e muitos dos serviços que eu ofereço lá são parecidos com os que vocês têm aqui na estética. E eu gosto muito do trabalho que você faz. Eu recebo as mensagens no WhatsApp, vejo os posts nas redes sociais e eu precisava de alguém que movimentasse minha clínica. Você não tem interesse? E aí eu falei, gente, pera lá. Eu trabalhava com marketing médico e eu gostava daquilo. E agora ela está falando isso, talvez seja uma baita oportunidade.
me deu um medinho, porque eu falei, caramba, eu nunca fiz um projeto de marketing sozinha, né? Na Johnson eu tinha uma equipe, aqui eu tenho, aqui é um negócio, na verdade, que é meu, então eu sou totalmente responsável pelo resultado, ali eu vou trabalhar com uma outra pessoa. Então eu convidei uma amiga que já trabalhava, na verdade, ela além de amiga, ela prestou serviços para a gente no salão de beleza como consultora de marketing, e eu a convidei para a gente fazer esse projeto para dermatologista juntas. Tá. E aí foi que a gente começou, a gente fez um projeto, a gente fez vários outros projetos que foram um médico indicando o outro, né? E hoje o que a gente faz é completamente uma assessoria, a gente faz realmente os posts das redes sociais, o site, os canais de comunicação são feitos por nós. Digo, agora chegou sua hora. Depois que você foi lá, fez terapia, estava trabalhando com seu pai, como foi o momento da virada, né? Como que você chegou a ter o comércio, né, que você tem hoje? Tá. Bom, eu comecei a pesquisar muito, né? Tipo, o que tinha, porque eu queria que fosse alguma coisa. Na época a gente não era casado ainda, eu morava no Tatuapé. O que tinha, o que não tinha no Tatuapé? E olha que assim, muitas pessoas não devem conhecer, né? O Tatuapé é um bairro na Zona Leste que tem muita coisa assim, tipo, tinha até padaria para cachorro. Aí eu falei, tá, beleza, deixa eu começar. E aí eu pensei, já estava meio que mirando no mercado de nicho. Eu vou, abrir alguma coisa, não quero abrir mais uma hamburgueria, mais uma barbearia, eu quero alguma coisa que só eu tenha. E meu pai, eu lembro que teve um dia assim específico, meu pai tinha certos eventos, festas de família que ele ia, e quando ele voltava para casa, olha que curioso, não era na festa, quando ele voltava para casa, ele acendia um charuto e fumava um charuto. Aí me deu um estalo, né? Eu falei, nossa, charuto e tal. Aí eu falei, pai, onde você comprou seu charuto? E aí ele falou assim, eu comprei lá em Moema, tal, numa tabacaria lá em Moema. Eu falei, nossa, mas tem uma loja no shopping, né? Por que você não compra lá? Aí ele falou assim, não, porque lá o charuto é ressecado, não tem variedade, é caro. Eu falei assim, nossa, que uma loja no engraçado. shopping aí perto, né? Tipo, uma loja de No shopping no Tatuapé. shopping Franco, que fica no Tatuapé. Aí, gente, juro, não sei explicar também. Deu um estalo e eu cismei. Sabe quando você cisma e fala, opa, é isso aqui. Aí comecei a pesquisar. E realmente eu vi que várias pessoas que eram do Tatuapé compravam charuto lá. Gente, aí pronto. Aí eu comecei a rabiscar mesmo. Tipo, comecei a entrevistar outras pessoas e vi que era uma oportunidade mesmo, cara. Não tinha uma tabacaria raiz de charuto, de cachimbo, de cigarrilha. Tem muito daquelas tabacarias de narguilha, entendeu? E aí comecei a desenhar e falei, é isso, vou arriscar. E aí, então, hoje deu certo a consultoria da Mo e deu certo a tabacaria do Digo. Sim, graças a Deus, tipo, com muito esforço, tipo, muita dedicação, a tabacaria deu certo e já rendeu um fruto, né? Porque depois de 1 ano e meio, comecei a formar uma carteira de clientes, meus clientes começaram a se queixar que não tinham espaço para fumar, que a esposa brigava, que incomodava o filho, que incomodava o vizinho e tal. E aí veio a ideia de fazer um lounge, né? Que na verdade já era uma coisa que tinha na Zona Sul. E graças a Deus, felizmente, o imóvel lá tinha bastante espaço para o fundo. E aí eu montei também um cigar lounge, que o pessoal fala, né? Que é um espaço para o cara fumar o charuto dele, tomar um uísque, um conhaque, fazer reunião de negócio, etc. E também, depois de 1 ano, com o lounge dando certo, loja dando certo, eu consegui montar, como a gente mora agora em Santana, na Zona Norte, eu montei a segunda unidade, né? Que inaugurou super recente aí, em Santana. Legal. E pretendo fazer um lounge também no da Zona Norte. Bom, eu estou há pouco mais de 2 anos trabalhando com marketing médico, casei, então tem muita coisa deu certo, né? Essa pergunta ela é um pouco subjetiva, porque eu me faço essa pergunta, o que é dar certo, né? E eu acho que é o que a gente falou no começo. Uma frase que me define hoje é que a felicidade não está no destino. Então, para mim, assim, não é que deu certo, está dando certo, mas nós estamos em constante transformação e planejando, sonhando. Acho que tudo faz muita parte da nossa identidade. Bom, então, já que estamos aqui hoje com 2 empreendedores, eu quero que vocês deem dicas para quem está assistindo a gente, que tem vontade de empreender. Então, se vocês puderem, sei lá, dar 5 dicas para quem tem vontade de ter um negócio
seria ótimo. Começa? Começa aí. Bom, eu acho que uma dica muito importante é você se colocar no lugar do seu consumidor. Hoje, quando eu atendo os meus clientes que são médicos, eu não olho o que eles precisam de mim, eu olho o que o cliente deles precisam deles, assim. Sempre tentar vestir os sapatos do consumidor, tentar entender como ele pensa, o que ele precisa, o que ele quer que ainda não tem, que nenhuma empresa oferece, para você conseguir criar um diferencial. Então, eu acho que você o tempo inteiro faz essa transposição. Você nunca tem que olhar com uma visão externa, com uma visão de gestor. Você tem que olhar com a visão do consumidor para você tentar, ao máximo, sentir essa jornada, sentir a experiência para conseguir encontrar as oportunidades. Eu acho que esse lugar é o mais importante de se estar sempre. É muito importante. Essa acho que é uma das principais, assim. O que mais? Deixa eu ver outra dica. Eu acho que até parece clichê, mas é verdade, gente. É a persistência, assim. Porque, no começo, nem antes do começo também vai ser difícil, no começo vai ser difícil, você vai achar que não vai dar certo, fala, puta, hoje eu não entendi nada, cara. Como que isso aqui um dia vai dar certo? Porque tem esses dias. Tem, cara, principalmente no começo. Então, vinha gente falava assim, puta, mas charuto, filho, ainda tem gente que usa isso, tipo a tiazinha da rua falando, eu tô muito desanimado, né? Mas não deixa de acreditar e de insistir, sabe? Sai fazendo novas ideias, tal, porque demora, mas vem, assim, o resultado, tipo sabe? assim, você precisa ter a paciência para errar. Porque exatamente. é com os erros que você vai encontrar as oportunidades para lapidar, seja no meu caso, lapidar o serviço, a proposta de serviço, ou no dele, oferecer um serviço melhor para os clientes. Sim. Mas você precisa dar o tempo do erro, porque parece simples essa dica, mas as pessoas elas não se dão esse tempo, então elas acabam atropelando e já engatando com outra coisa, achando que não é isso. Então você precisa realmente esperar. Sim. Então, uma frustraçãozinha assim sempre é meio que esperada. Sim, Com com certeza. certeza. Com certeza. Faz parte do game. E essa é a parte boa, porque assim, quando tem essa frustraçãozinha, a gente chega no final do dia, nossa, amor, aconteceu isso. Nossa, eu não imaginava que eu ia ouvir isso. E aí ele vira e tipo, não, relaxa, já aconteceu comigo. Então a gente tem muito essa troca muito gostosa. Sim. Coisas boas, coisas ruins também. Com certeza. Mais dica. Outra dica muito importante que eu sempre falo também para amigos meus que às vezes estão querendo empreender também é pessoas, cara. Tipo, fique do lado de pessoas que queiram, tipo, crescer junto com você, entendeu? Isso tanto no âmbito familiar, no caso, tipo, minha esposa, meus pais me apoiaram muito, isso é muito importante, quanto as pessoas que você vai escolher para fazer parte do seu time, né? Aliás, todas as meninas aí, o Lilo, que é meu cunhado que está trabalhando comigo agora também, todo mundo, tipo, nota 1000. Eu sempre escolhi pessoas que quiseram crescer junto comigo. E ninguém atinge sucesso sozinho. Não adianta você virar e falar, eu vou sozinho porque sozinho é melhor. Não, é melhor você ganhar menos, mas ter uma pessoa que trabalhe junto com você, tipo, que se dedique junto com você. Então, eu diria que pessoas é uma outra dica importante. E dentro disso, eu acho que não só as que trabalham, mas aquelas pessoas também que te inspiram, porque nesses dias difíceis, por exemplo, os nossos pais, né, que tem negócios. Então, nossa, eu também converso muito com meu pai. Tipo, nossa, como foi no começo para você? Mas você tinha isso, porque quando você vê a pessoa que já é bem-sucedida, você acha que dá tudo certo. Então, é muito bom essa troca de você conversar com pessoas que também ou já empreenderam há muitos anos, começaram lá atrás, ou que estão começando, para você sentir que é normal. Porque senão você acha que só está acontecendo com você, né? Então, essa energia é muito boa. E falando em energia, assim, a quarta dica que eu daria é o que está além do trabalho. Então, assim, toda essa parte, né, de empreender, a gente já conversou bastante, mas eu acho que existe aí um lado da espiritualidade, do estilo de vida, que contou muito pra gente desde o começo, muito né, mesmo. amor? Tipo, independente da religião, né? No caso, somos católicos, mas acho que independente da religião, e mesmo para uma pessoa que seja
né, um ateu, Agnóstica, ateu. Exato. Você tem que se apegar nisso, assim, tipo, porque isso transmite puta força, assim, te dá norte, entendeu? Então, no nosso caso, né, claro, não querendo generalizar, mas funcionou muito, assim. Sim, quando eu falo espiritualidade, é realmente, assim, estar mais perto do nosso propósito. Eu acho que é isso que me realiza muito, e eu acho que por isso essa dica que eu tenho para dar para as pessoas que também estão empreendendo, porque talvez elas estejam em busca dos seus sonhos. Então, isso quer dizer que elas estão mais perto do seu propósito. Sim. E isso é muito especial. Então, você precisa contemplar isso, você precisa viver isso, porque senão você está sempre em busca de algo e você não está celebrando essas pequenas conquistas, né? Uhum. Então, a gente fala muito sobre isso. Tipo, nossa, amor, lembra quando a gente quis muito isso que a gente está vivendo agora? Caramba, tipo, você abriu uma segunda unidade. A gente achou que a primeira nem ia dar certo. E acho que a última dica também fundamental é dedicação, né? Também parece clichê, mas não é, gente. Tipo, lembra, quando a gente trabalhava em empresa, a gente falava que a gente se dedicava muito, 12 horas, tipo, não, empreendedor, é a mesma coisa. A única diferença é que você vai fazer com o maior prazer, acredito eu, porque é um negócio seu. Então, você não vai se importar se você ficar até meia-noite, você vai adorar, na verdade. Você vai falar, puta, que da hora, olha tudo isso que eu fiz. Tipo, se eu tô aqui até meia-noite é porque tem cliente, querendo comprar comigo. Exatamente. Tá dando certo, você vai se orgulhar pra caramba. Então, vai ser muito gostoso depois você colher o fruto. Mas tipo, eu lembro, no começo da primeira Dom Juan do Tatuapé, antes de a loja abrir às 10, das 7 da manhã às 10, eu panfletava, eu saí o Tatuapé, tipo, colocando panfletinho em cada caixinha de correio do bairro, falando com as veinhas da rua, eu abri uma loja ali. Então, não messe esforços, se dedique em tudo que é possível. Tipo, aproveite seu tempo, que isso vai fazer muita diferença. Bom, gente, normalmente aqui no canal a gente pede inspirações para as pessoas, mas como vocês ali se inspiraram, a gente quer fazer uma coisa diferente aqui hoje. A gente quer que cada um de vocês fale como o outro o ajudou, porque a gente imagina que quem está assistindo aqui pode ajudar alguém ou pode pedir essa ajuda. Então, assim, Mo, começando por você, o que você falaria para o Rô que ele fez, que te ajudou muito, te incentivou e que você gostaria de agradecer agora para ele? Ai, meu Deus, o que eu sei já. Olha, seria mais fácil me perguntar o que não me ajudou, porque ele me ajudou em tudo, assim, né? Eu acho que todo dia acordar junto com ele, assim, no café da manhã, olhar o tamanho do esforço dele, eu sentia que eu tinha que fazer no mínimo igual, sabe? Porque eu falava, olha isso, tipo, ontem ele foi dormir meia-noite, ele já tá aqui todo animado, e ele tem muita energia. Eu acho que o Digo, ele é contagiante, sabe? Porque ele vibra, assim, você tá do lado dele e ele tá sempre com muita vontade, com muito ânimo, mesmo quando, tipo, esses dias que ele falou que hoje não vendeu nada, ele nunca chegou triste, sabe? Ele sempre tinha muita vontade e muita certeza de que ia dar certo. Então, esse otimismo dele, essa energia, me contagiavam e eu começava a achar que ia dar certo comigo também. Eu falei, gente, eu acho que eu preciso pensar que nem ele, eu preciso ser otimista, eu preciso fazer acontecer, e se está dando certo para ele, vai dar para mim também. Então, o meu é justamente o complemento, né? Da mesma forma que eu tenho muita energia, tipo, a minha energia, talvez se não tivesse amor, eu teria me atropelado, entendeu? Teve muita ideia que eu tive meio mirabolante, e a sabedoria e o equilíbrio da amor, acho que sabedoria e equilíbrio dela davam uma guiada. Opa, peraí, tudo bem, você tá empolgadão, é legal, mas vamos canalizar isso aqui para dar certo, entendeu? Então, não digo freio, mas um equilíbrio, assim, equilíbrio e sabedoria dela me ajudaram muito, muito, sem dúvida, sem ela não teria chegado onde eu cheguei hoje. É tipo uma balança, assim, né? Eu sou a pessoa dos planos e ele é a pessoa da ação. Isso, então, ele vai indo, vai fazendo, vai achando que tudo vai dar certo. E eu vou assim, amor, vamos estruturar, vamos organizar. E aí a gente vai se equilibrando e seguindo junto, né, amor? Sim. E se a gente não tem um Digo e uma Mo na vida? Faz como, gente? Conta aí pra gente. Acho que junta um pouquinho de bate no liquidificador que a gente falou ali, pega o que você achou interessante de cada coisa e segue em frente. Você vai ter características que a gente não tem, entendeu? Vai achar outra pessoa que tem uma quarta característica que a gente não tem. Sim. Para cima. Eu acho que encontrar essas inspirações em pessoas que não sejam duas pessoas, mas que sejam, sabe, um pouquinho cada um, eu acho que
a gente é muito tocado pelo outro. Sim. Eu acho que a gente precisa se ajudar, a gente não está feliz com o que a gente faz hoje, a gente precisa primeiro se conhecer, né, para se conhecer, para reconhecer que você não está feliz e buscar ajuda. E buscar ajuda em várias frentes. Foi o que a gente fez desde o começo e é o que a gente faz hoje. Tipo. Como a gente nunca deixa de terminar a nossa entrevista com essa pergunta, eu quero saber de vocês. O que significava trabalho antes para a Monique e para o Rodrigo? E o que significa trabalho agora? Eu acho que para mim, trabalho antes era algo que eu fazia, não obrigada, mas era algo que eu fazia de segunda a sexta, até impreterivelmente às 17h30, para desligar o notebook e viver. Então, eu segmentava como se tivessem dois eus. A Monique de segunda a sexta e a Monique do final de semana. Para mim, é exatamente a mesma coisa, assim. Eu acho que antes, para mim, trabalhar, quando eu trabalhava em empresa, era tipo esforço, sabe? Tipo, puta, eu acordava, tenho que fazer isso porque é a moedinha, né? Senão eu vou ganhar meu salário. E hoje eu acho que eu vivo, não na plenitude, mas assim, eu vivo as duas coisas ao mesmo tempo. A Monique que trabalha é a Monique que tem os momentos de prazer e que pode ser no meio da semana. Então, eu acho que eu vivo de uma forma mais fluida e mais realizada. E hoje, fluido é uma palavra muito boa, amor. Tipo, hoje eu não me importo. Hoje, inclusive, eu trabalho aos sábados, né? Tipo, natural, né? Das 10 às 8, só que eu prefiro 1 milhão de vezes trabalhar sábado e até domingo, se for o caso, em feriado, porque eu gosto daquilo, eu faço com prazer. Tipo, às vezes domingo à noite eu tô falando com o cliente, dou uma atenção para ele. Puta, eu tenho uma tesão de trabalhar mesmo, entendeu? Então as duas coisas se misturam. Eu não me incomodo de trabalhar, entendeu? Vira uma coisa só. O trabalho não vira mais um esforço, vira só uma parte do teu dia, como tipo escovar o dente e outras coisas. Bom, o que ficou hoje de reflexão da entrevista com a Monique e com o Rodrigo é que muitas vezes o que a gente nem imagina acontece. Na maioria das vezes você precisa perceber o inesperado, mas você pode estar sempre aberto às oportunidades e ir de encontro a elas. E é claro que as inspirações ajudam ao longo de toda a jornada. Mo, Digo, nem sei dizer, me diverti muito com essa entrevista, assim, me identifiquei muito em vários momentos que vocês trouxeram. E, assim, eu tenho certeza que não só eu saí muito inspirada depois do nosso papo de hoje, mas todo mundo que está ouvindo essa entrevista, que chegou até aqui ao final, vai sair muito inspirado também, porque a história aí de vocês dois juntos e de tudo que vocês sentiram ao longo de todo o processo é muito inspiradora e muito, muito gostoso. E é muito gostoso de ver vocês hoje em dia, né? Olhando para o que vocês já fizeram e toda a jornada aí que vocês percorreram. Então, muito obrigada por terem vindo aqui e terem contado a história de vocês hoje. Imagina, a gente que agradece. Foi muito bom, muito legal. É ótimo recordar. Eu acho que faz parte, assim, eu acho importante a gente lembrar de como foi no começo e celebrar, né? Então, eu quero agradecer muito vocês duas pela oportunidade e agradecer você por tudo. Gente, é demais, não. Também queria agradecer muito e queria também parabenizar vocês pelo canal, né? Eu tinha até elogiado a Isa uns dias atrás aí, porque, se nesse vídeo a gente conseguir mudar e as outras pessoas que já foram entrevistadas conseguir mudar a vida de uma pessoa, já tá sensacional. Porque às vezes falta um pouquinho, 1% de coragem para uma pessoa, putz, não, é isso que eu quero e ser um puta profissional, entendeu? Então, parabéns e muito, muito honrado em ter feito parte disso aí. Obrigada. Gente, eu só tenho a agradecer por vocês terem vindo aqui hoje. Eu só quero entrevista de casal nesse canal agora. Eu só Ó, primeiro, nossa. E brincadeiras à parte, assim, foi muito bom. E eu desejo que todo mundo na vida possa encontrar uma Monique ou o Rodrigo, né, para ter esse apoio todo. Realmente acho que faz toda a diferença. E para você aí que está assistindo a gente, também adorou essa entrevista, segue a gente lá no Instagram, segue a gente aqui no canal, porque toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente tem uma entrevista incrível assim como essa para vocês. Até a próxima quinta.